Começa agora na VV8 TV, Papo Reto com Adriano de Souza. Fala galera, beleza? Especialmente para VV8 TV, começando mais um Papo Reto. E o Papo Reto de hoje, Guilherme, obrigado por você ter aceito o convite nosso. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra estar aqui com você. Que legal. Antes de tudo, antes da gente começar, você é o Guilherme de quê? Meu nome é Guilherme Oliveira da Silva, tenho 24 anos, sou formado em História na PUC Campinas e atualmente mestrando em História da África na Unicamp. Sou vinhedense, até os 10 anos de idade morei no Canudos e há 14 anos moro aqui na Capela, no Vida Nova 3. Você nasceu na cidade de Vinhedo? Nascido e criado em Vinhedo. Onde você estudou? Eu estudei no Cláudio Gomes durante o ensino fundamental 1 e até a quarta série, né, agora quinto ano, e depois o ensino fundamental 2 na integração. Já no ensino médio eu fui fazer ensino técnico em Jundiaí, né? E muita gente nem acha que eu sou daqui de Vinhedo, né? Fala, nossa, mas você é de Vinhedo? Você é vinhedense? E aí o vínculo maior que as pessoas associam, reconhecem quando eu falo, sou vinhedense, sou neto do Rocha, o Rocha, o vereador, não sei o quê. E as pessoas associam um pouco. Eu vi, né, você, depois a gente vai falar disso, né, você ocupou a tribuna da Câmara e uma pessoa falou assim, ele é filho do Rocha. Eu falei, não é filho do Rocha, é neto, você é neto do Rocha. Sou neto do Rocha, exatamente. As pessoas confundem um pouco, né, mas eu sou filho da filha do Rocha, né, então ele é meu avô materno, no caso. Eu fui muito amigo do Rocha, a gente teve uma história muito bacana. Quando eu comecei a militar na política, foi junto com o Rocha, né? Eu cheguei a fazer campanha junto com o Rocha e um cara que tinha assim, no DNA do Rocha o povo, não adianta, o DNA do Rocha é o povo. Quais lembranças te passaram assim, do Rocha ali? Então, é interessante isso porque quando ele faleceu eu tinha 10 anos, né? Então, a minha fase da infância eu tenho poucas lembranças em si. Tem algumas poucas lembranças assim de alguns contatos, visitas, né? Porque nós não morávamos juntos, né? Eu morava, enfim, com meu pai, meus avós paternos. E eu fui mesmo ter uma proporção, uma dimensão, né, de quem foi o Rocha ao longo da minha adolescência e atualmente, né? Então, todo mundo que conheceu ele ao longo dos anos, toda vez que eu falo que eu sou neto do Rocha, que eles tomam esse conhecimento, eles falam, né? Nossa, você é neto do Rocha porque o seu avô, isso e aquilo. E aí é muito interessante, muito bonito até mesmo, eu diria, porque eu vejo que por mais que nós não tivemos muito contato, né, por ele ter falecido quando eu ainda era criança, eu ainda consigo ver várias coisas da minha luta e do que eu acredito que é um espelho disso, né, um espelho do que ele começou, né. Então, eu acho que o Rocha ele foi uma pessoa muito importante, não só para Vinhedo, mas para pensar na construção de Vinhedo por uma perspectiva da população negra de Vinhedo, né? Com o nome de bairro, ruas, né? E tudo isso, né? Então nós temos um bairro que chama Palmares, que não é qualquer bairro. É uma homenagem a uma das maiores lutas de resistência da população afro-brasileira, né? Com a Rua Zumbi dos Palmares, com as ruas que levam o nome de pessoas negras, de personalidades negras, né? Uma das ruas, por exemplo, que leva o nome do avô da Dona Lúcia, que era uma remanescente quilombola da Fazenda Cachoeira, enfim, da família Sudário.
Então, isso é muito significativo e muito importante, porque agora eu estou fazendo mestrado em História da África, pensando na inclusão de História da África em sala de aula, né? E ver que é uma luta que o meu avô começou de alguma forma, né, algum tempo atrás, é muito significativo, né? Muito, muito importante. E aí, a gente cai assim, né? Eu queria que você falasse um pouco de quando você estudava, se você lembra alguns professores, assim, lógico que não tem como falar tudo, mas alguns professores que você lembra de quando você estava lá na primeira, na segunda série, quem são esses professores? Olha, é interessante porque eu tenho inclusive alguns professores e professoras no ensino fundamental 1 e fundamental 2 ainda hoje nas redes sociais, né? Porque eu acho que, em parte, se eu me formei, né, se eu fiz licenciatura em História, né, se eu sou professor, é também por conta desses professores, né, da atuação que eles tiveram. Eu acho que eu tive vários professores e professoras marcantes, né, por exemplo, do Fundamental 1, quando eu estava no Cláudio Gomes. Então, na primeira série, Ana Paula Bonilha, na segunda série, Aratuza Gripe, na terceira série, a professora Marlene, na quarta série, a professora Márcia Giannoni, e enfim, depois da quinta série, né, do sexto ano em diante, no Integração, eu tenho vários nomes que também são muito marcantes e significativos, né, a professora Rosa, que tem um projeto muito bacana, né, de uma festa dos anos 50, 60 e 70, enfim. A professora Rosa é aquela que não envelhece nunca. A professora Rosa, ela foi professora do meu pai, para você ter uma dimensão. Professora Rosa, eu já falei num papo reto aqui. Um dia eu quero entrevistar a professora Rosa, porque a gente precisa saber o segredo. Porque a professora Rosa, ela sempre foi linda, com todo respeito, continua linda, né? Sim. Eu tô falando, gente, essa mulher é sempre linda. Professora Rosa, um grande beijo no coração. Vários que vieram aqui falaram, poxa, eu tive aula com a... Nossa, quando você sai e tem que decidir, né, a faculdade, qual caminho seguir, que é depois que a gente vai falar sobre muitas crianças e jovens que não têm essa mesma oportunidade. Mas por que você fez essa escolha? Como foi isso? Então, na escola, eu, na verdade, pode até não parecer, mas eu sempre fui uma criança muito introspectiva, né? Então eu não era um menino muito popular, eu não era aquele menino que tinha muitos amigos, né? Um grupo grande de amizades. E na escola eu gostava muito de fazer as atividades, então eu sempre gostei muito de ler, e aí a leitura me levava, né, para um mundo de imaginação e tudo mais, e eu comecei a participar das coisas da escola. Então tinha 7 de setembro, eu estava lá, tinha festa junina, eu estava lá, tinha show de talentos, eu estava lá, tinha apresentação de final de ano, eu estava lá lendo um poeminha, né. Então eu comecei a ter um desenvolvimento na escola, depois eu fui fazer teatro, né, na Secretaria de Cultura e tudo mais, e aí a partir do 6º ano, que é quando nós não temos mais a pedagoga, né, e nós temos a divisão, né, o professor de História, de Geografia, de Língua Portuguesa e tudo mais, eu comecei a gostar muito de História, né, eu comecei a me apaixonar muito pela disciplina de História. E eu tive professoras de Histórias marcantes, né, e tudo isso, e aí tinha uma questão que sempre me incomodou muito em sala de aula, nas aulas de História especificamente, que era quando se falava de escravidão em sala de aula, né? Então era um momento que, sei lá, eu podia estar sentado lá no fundo, a professora lá na frente, hoje nós vamos falar sobre escravidão. A sala inteira virava e olhava pra mim, né? Aquela coisa, risadinha lá, vai falar da família do Guilherme, não sei o quê. E aí era uma coisa muito, muito incômoda, né? Porque eu fiz o ensino fundamental em Vinhedo. Em Vinhedo, muitas crianças são reconhecidas pelas famílias, né? As famílias com nome italiano e tudo mais. Então, criança X, criança Y, né? Que são das famílias. E eu sou só um Oliveira da Silva, né? Que não tem uma tradição, um peso em Vinhedo, né? Eu não podia falar como as outras crianças que a minha nona veio da Itália, que, né, o meu tio-avô, meu tataravô, não sei o que, veio da Itália, cidadania italiana e tal, região e tudo mais. Eu não tinha isso. E os livros de história... Você plantou uva, exatamente. Você fica meio que, igual eu também, só Souza, veio lá pro pessoal do Paraná, pra favela do Três Irmãos, eu falava, ninguém plantou uva, né? No máximo chupava uva, né? Exatamente. E aí, ao mesmo tempo que as aulas de história, elas me interessavam muito, tinha esse peso.
E aí teve um ano específico, né, no sexto ou no sétimo ano, que nós íamos, tinha um capítulo específico do livro, né, do material didático, que era o capítulo 11, que falava sobre reinos e sociedades africanas, né. Nós temos no Brasil, desde 2003, uma lei de obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em sala de aula. Só que, enfim, a lei é de 2003, até os livros, materiais didáticos se atualizarem, né? Nós temos excelentes professores na rede de ensino municipal de Vinhedo que são formados antes de 2003 e não tiveram qualquer contato com a história da África. E aí, quando nós chegamos nesse capítulo, nós fomos indo, né? Capítulo 7, 8, 9, 10, aí do 10 pulou pro 12. E aí eu fui perguntar para a professora, mas professora, por que nós pulamos o capítulo 11? Ela, não é importante. E aí seguiu, Cara! né? Então isso foi uma coisa que me incomodou, e aí eu tinha esse incômodo, eu cheguei a fazer um projeto, né, quando eu estava no Integração, e aqui eu não estou fazendo nenhum ataque às escolas de Vinhedo, enfim, eu estou falando de uma questão estrutural da educação, né, da realidade educacional que nós temos. E aí eu fiz um projeto lá no Integração, né, no mês da consciência negra, que em Vinhedo nós temos um calendário extremamente falho, né, com o mês da consciência negra. E aí eu fiz um projeto e eu colei vários cartazes, assim, personalidades negras. Então isso era em 2009, o Obama tinha acabado de ser eleito, então tinha uma página do Obama, Michelle Obama, e várias personalidades negras do Brasil, Gilberto Gil, não sei o quê. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais por essas coisas. Só que o que acontece? Ser historiador, ser professor, não dá dinheiro, né? A gente não fica rico e nenhuma família cria uma criança ou adolescente para falar, esse aqui vai ser professor no futuro. Né? As famílias falam, não, esse aqui vai ser doutor, vai ser engenheiro, vai ser isso, vai ser aquilo. E aí então eu queria muito, né, já ali no 9º ano, né, com uns 14 anos, eu queria muito fazer história, mas ao mesmo tempo eu sabia que isso não ia, né, dar dinheiro, não ia ter reconhecimento. Fui fazer ensino médio com ensino técnico em Jundiaí. E aí eu fiz o ensino médio com técnico de propaganda e marketing. Então aí eu tinha as disciplinas, né, na área de propaganda, marketing, não sei o quê. Só que as aulas de história me chamavam mais atenção do que as aulas do curso técnico. E aí não teve jeito. Eu cheguei no 3º ano do ensino médio e falei, não, vou fazer história, né? E não deu outra. E aí fui fazer história na PUC, né? Foi um momento que foi muito marcante, significativo, né, para minha trajetória. E aí por conta disso eu vi que não ia dar outra coisa, né? Independente de eu ter o mesmo prestígio ou reconhecimento de um engenheiro, de um advogado ou algo do tipo, eu sabia que eu tinha que fazer faculdade de História e voltar naquele capítulo 11 que a minha professora pulou lá no ensino fundamental. E aí, a gente entra um pouquinho nesse capítulo 11, e quando a gente fala de História, infelizmente a gente tem pessoas que contam a história do jeito que ela acha que foi. Então isso, e criam vários debates. E um deles, por exemplo, o debate sobre Zumbi do Palmares. Sabe que você já deve ter ouvido nego falar assim, pô, zumbi, mas zumbi escravizava, mas zumbi... E aí, cara, como que você faz, por exemplo, no dia 20 de novembro, quando a gente tem um debate de que Vinhedo não tem o feriado, e aí, lógico, tem que entender também que existe uma legislação, uma quantidade de feriados, e aí você define o que é feriado santo, né? E aí a gente entra num leque de... Peraí, por que é santo? É santo para quem? Né? Então, o que é santo? O que é sagrado para mim? Para um palmeirense é sagrado a camisa do Palmeiras, corintiano não, né, tal. Mas, pegando no dia 20 de novembro, aí chega aquela pessoa, uma frase que você já deve ter ouvido com certeza, e alguém que está aí assistindo com certeza já falou ou já escreveu essa frase. Tem que ter dia de consciência humana e não de consciência negra. Essa frase é complicada e sempre que está chegando o 20 de novembro ela ocorre, né? Bom, essa frase ela é errada por diversas formas, né, diversas maneiras, mas ela não se estrutura historicamente falando, né? Então, por que o Dia da Consciência Negra existe? Por que nós precisamos pautar essas coisas? Porque nós temos uma construção histórica na qual o Brasil tem 5 séculos. Desses 5 séculos, quase 4 séculos, pessoas negras não foram consideradas seres humanos, né? Então nós começamos daí. Se hoje nós temos 521 anos, desses 521 anos,
388 foram de escravidão e apenas 133 anos de liberdade. E essa liberdade, ela não significou igualdade, ela não significou uma ascensão social, econômica, né? Então, isso eu não estou falando por ideologia, isso eu não estou falando por acreditar, por defender bandeira X ou Y, eu estou falando de IBGE. Eu estou falando de dados de institutos, né, de empresas sérias que fazem pesquisa e que comprovam. 53% da população brasileira é negra. Enquanto 60% da população carcerária é negra, apenas 18% da população universitária é negra. E não é porque um jovem negro ele prefere estar na cadeia, né, no sistema prisional ou dentro da criminalidade do que estar na faculdade. É por uma questão de oportunidades. A minha tia, que hoje tem 40 anos, é a primeira geração da minha família que não é empregada doméstica desde a escravidão. Desde 1888. Então, eu não estou falando de coisas absurdas, né? Nós não precisamos do Dia da Consciência Humana, porque o ser humano ele não é visto igual e nós não temos que ser igual. Imagina que chato se a gente sai na rua e todo mundo é igual, né? Todo mundo tem a mesma cor da pele, o mesmo cabelo. Nós temos que parar com isso de que somos todos iguais. Nós somos todos diferentes, mas nós temos que ser tratados com igualdade, né? Então é essa a questão. A gente não tem que falar sobre consciência humana, porque sim, eu sou um ser humano, mas eu sou negro e eu me identifico com algumas coisas. Eu gosto de falar da minha ancestralidade. É bonito falar sobre a minha história, é bonito nós exaltarmos o samba, os elementos da cultura africana e afro-brasileira, né? Há menos de 100 anos atrás, o samba era proibido por lei. Se um cara era visto com pandeiro ou algum instrumento de samba na rua, ele podia ser preso e enquadrado na lei de vadiagem. Até o governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, o samba era proibido. E hoje ele é um símbolo na cultura nacional. E samba é uma palavra do idioma quimbundo, do povo ambundo, da África Central, que significa semba, umbigada, porque era uma dança em que as pessoas batiam um umbigo. Então é a essência da cultura africana e afro-brasileira no Brasil. E as pessoas não sabem disso. As pessoas não sabem, por exemplo, que quando eu falo cochilo, fubá, farofa, cachimbo, cachaça, moleque, quitanda, eu estou falando palavras do idioma quimbundo, não é o português de Portugal, é o quimbundo, africano. E por que nós precisamos de consciência negra? Porque as pessoas vivem em um país em que mais da metade da população é afrodescendente, o país que mais recebeu africanos entre os séculos 16 e 19 do mundo, o país em que nós temos a cidade com a maior população negra fora do continente africano, que é Salvador, na Bahia, e é um país que desconhece qualquer coisa sobre história e cultura africana, né? Então, desde a infância, nós temos a consciência branca. Quando a gente liga a televisão para uma criança e ela está assistindo a história da Cinderela, da Rapunzel, aquilo é consciência branca, porque ela está vendo que o que é ser bonito é uma princesinha branquinha, loira, do olho claro. Quando a gente liga a novela das 9 e a gente vê que o galã, né, e a mocinha da novela são atores brancos, ali é consciência branca, porque a gente está mostrando que o branco é bonito, é doutor e tudo mais, né? Então nós temos a consciência branca o ano inteiro. Então é necessário... Na verdade, eu acho que o mês da consciência negra ele tem que começar em janeiro e terminar em dezembro, né? Mas é necessário que pelo menos em novembro nós possamos pautar essas questões, né? Nós possamos ter essas questões em vista. Você acha que está mudando, está caminhando para uma mudança? Por exemplo, a questão de atores mesmo, a gente já teve novelas aí que o ator principal é negro, né? Nós tivemos vários negros. Obama é um dos exemplos de vários negros que chegaram aí a postos que, se falasse lá atrás, negro ia falar, jamais que um negro vai estar... Você acha que está mudando, só que ainda está a passos muito lentos? Eu acho exatamente isso. Eu acho que a gente está mudando, né? Nós estamos caminhando. E isso é, inclusive, luta da população negra, né? De décadas aí de luta e tudo isso. Então, por exemplo, essa lei de 2003, né? De obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro, ela foi extremamente importante, né? Coisas que
eu, quando tinha 10 anos, não vi em sala de aula, hoje a molecada que tem 10 anos está vendo, está trabalhando, né? E assim como em outros aspectos de modo geral, no cinema, na televisão, enfim, nós estamos sim melhorando, né? Nós estamos trabalhando. Hoje, por exemplo, nós temos leis que exigem a contratação de modelos, de atores e atrizes negras em propagandas veiculadas, né, na imprensa, né, na mídia de modo geral. Então, são mudanças significativas, mas que nós ainda precisamos acelerar muito o passo dessa mudança. Aí entra antes, eu assim, tem até para que a pessoa fala, Adriano, mas você colocou um negócio na internet e realmente, você pode até não concordar comigo. A única coisa que eu achei, e não sei se você também percebeu isso, é que quando o Dia da Consciência Negra, aqui em Vinhedo, falando de Vinhedo, aqui que a gente conhece as pessoas, tá nos fóruns lá de discussão, quando não caiu num sábado, teve mais discussão. Quando foi no meio da semana, vixe, era todo lugar, nego falando, agora que caiu num sábado, teve menos. Lógico que as pessoas... quando eu coloquei ali no Facebook isso, é porque eu tinha visto que as pessoas que falaram desse assunto são pessoas que há tempos, já falo, né, a Nath, que está sempre batendo nessa tecla, Rosângela, algumas pessoas, Marcelo, pessoas que há tempos batem nessa tecla. Então, e o que eu disse foi isso, para algumas pessoas só querem o feriado. Querem o feriado para não ir trabalhar, querem o feriado para ficar em casa, não quer saber por que tem esse dia. Por que a importância desse dia? Por quê? Então foi isso que eu comentei. Pode pesquisar aí, que quando caiu numa sexta-feira, então, vixe, aí ele falou, pai, Valinhos não está trabalhando aqui, vai estar, tal. Então, tem isso também. A gente tem, infelizmente, a gente tem uma cultura do feriado, né? Exato. E é exatamente isso. Então, assim, por exemplo, pro feriado da Consciência Negra entrar em Vinhedo, nós teríamos que tirar algum dos feriados, né? Já atingimos aí a quantidade de feriados. Eu, particularmente, não acho importante o feriado do Dia da Consciência Negra, e sim o dia e o mês da Consciência Negra como parte do calendário municipal. Então, novembro é o mês da Consciência Negra. Por que nós não temos uma feira afro? Nós temos eventos no Parque Municipal o ano inteiro. Festival disso, festival daquilo, feira daquilo, festa disso e enfim. Por que nós não temos em novembro um evento do mês da Consciência Negra? Nós temos o samba de roda da Dona Aurora aqui na cidade, nós temos grupos, né, de samba de roda, de capoeira, a região está repleta de grupos, nós temos trancistas, né, que fazem aí cabelo de tranças e moda afro de modo geral. Nós temos, o Vinhedo está muito, muito bem localizado, perto de Campinas, perto de São Paulo. Nós temos o potencial e a capacidade de fazer uma feira cultural afro no mês de novembro. A programação da Secretaria de Cultura, né? O que a Secretaria de Cultura pode promover no mês da Consciência Negra, ou talvez articulada com a Secretaria de Educação, né? O que é feito em todas as escolas? É muito mais significativo se toda a rede municipal de ensino fizesse uma programação do mês da Consciência Negra, contrata aí, sei lá, 2 grupos de teatro de atores e atrizes negros que conta a história de princesas e príncipes africanos, de reinos africanos, leva lá para as escolas de ensino infantil, contrata aí, aliás, nem precisa contratar, nós temos mestres de capoeira, leva esses mestres para as escolas para contar história, praça pública, vamos ocupar a Praça Santana, fazer alguma coisa, uma decoração. Então é um mês para nós darmos visibilidade para a história e para a cultura do povo afro-brasileiro. Parar as pessoas na Praça Aurora Sudari e perguntar se a pessoa sabe quem foi Aurora. Exatamente. Um dos projetos que a gente tem aqui na rádio é falar quem é essa pessoa. A pessoa mora na rua Maricuri. Quem foi? Mora na rua... Quem foi? E as pessoas às vezes não sabem. Gui, para a gente encerrar o primeiro bloco, a gente vai falar de cota, né? Eu acredito que você seja defensor da cota racial. E a gente tem esse debate. Tem o debate de quem é contra a cota, sou contra porque a cota é um privilégio, porque a cota é um vitimismo, porque a cota é contra. Tem a pessoa que ela é a favor da cota, porém ela é a favor da cota social, né? E eu confesso para você que eu tenho essa opinião, porque eu acho que também tem branco que merece a cota. Mas eu queria que você falasse assim, por que a cota racial ela é importante? A cota racial, ela não faz com que, por exemplo, um negro
ocupe um espaço lá que de um branco que também teve as dificuldades, e pode ter na sua família ali um negro, Vinhedo mesmo, tem cara que é branco, mas se for puxar a história. Então eu queria que você falasse isso, como defender a cota racial e ser algo justo, sem corrigir uma injustiça com outra injustiça. Perfeito, é muito interessante essa questão. Nós entendemos, enfim, enquanto pessoas que estão inseridas dentro das universidades, enfim, pessoas que debatem de alguma forma a cota e pessoas que estudam, né, sobre essas questões raciais e tudo mais, nós entendemos que uma pessoa branca, pobre, e uma pessoa negra, pobre, elas ainda assim não têm as mesmas oportunidades. Então, por exemplo, um jovem negro, sei lá, vou falar aqui da nossa realidade, um jovem negro da Capela, que tem uma renda X, e um jovem branco da Capela, que tem uma renda X, se eles forem para uma empresa fazer uma entrevista de emprego, esse jovem branco, que tem a mesma renda X que o jovem negro, ele pode ter mais chances de ser contratado, por ele ser branco, loiro, do olho claro, apresentável, do que o jovem negro que vem do mesmo lugar. Ou mesmo abordagem policial, as chances de um jovem negro ser parado pela polícia é maior ainda do que um jovem branco. Então, as cotas étnico-raciais, elas vêm nesse sentido de entender que mesmo socialmente, economicamente falando, a pessoa negra e branca vem do mesmo lugar, a pessoa branca ainda pode ter mais oportunidade, né? Nós ainda vivemos em uma sociedade em que muitas meninas negras alisam o cabelo por ter medo de ir na entrevista de emprego e não ser contratada porque o cabelo afro, crespo, cacheado não é legal, né? Mas, ainda assim, tem um critério social nas cotas, né? Então, por exemplo, na Unicamp e em diversas outras universidades, se a pessoa negra ela tem uma renda X, né? Eu não vou lembrar agora numericamente, mas, enfim, vamos supor que é até renda X para a pessoa negra conseguir entrar por cota. Se a renda familiar dela é mais do que X, ela não consegue. Se ela estudou numa escola particular sem bolsa 100%, ela também não consegue. Então tem, né, na maioria dos processos de cota, pelo menos para a universidade, tem essa tentativa de equiparar, né, o ser negro, mas também com a condição social, né, entendendo que tem essas variáveis, né. Mas eu concordo, sim, que as cotas sociais elas são importantes, porque o pobre não tem a mesma oportunidade que o rico no Brasil e ponto. Mas nós ainda precisamos esmiuçar se esse pobre é homem ou mulher, se é branco ou negro, né? Porque nós ainda temos diversas desigualdades quando a gente chega nesses aspectos. Eu tenho vários amigos que defendem a meritocracia e eu entendo em partes quando as pessoas falam, mas é difícil você ter a meritocracia e colocar duas pessoas, uma que toma café de manhã e a outra que não toma, uma que dormiu num colchão com pluma de ganso e a outra que está ali dormindo em 5 pessoas no mesmo local. Exatamente. Aí é difícil você falar de meritocracia. Exatamente. Ó, a gente vai encerrar esse bloco, no próximo bloco a gente vai continuar falando um pouco de universidade, que aí é onde eu queria, que a gente vai falar sobre o cursinho popular, que é algo bacana, né? E vamos falar mais um pouco hoje aqui com o Guilherme. Já a gente volta para VV8 TV, Papo Reto. Estamos de volta, gente, aqui na VV8 TV. Hoje, nosso convidado, Guilherme, muito bacana, falando de vários assuntos. E a gente vai continuar falando sobre a questão da universidade, cara, da dificuldade que algumas pessoas têm para chegar até lá. E você foi uma pessoa que talvez você tinha elementos de que se a pessoa for enxergar na história, falar assim, não, esse não vai para a universidade. Vários elementos ali na sua vida, você conseguiu vencer isso. Mas, para cada 100 pessoas, a gente tem um Guilherme. Como corrigir isso, cara? Como que você enxerga isso? Fala um pouco disso, do Guilherme que chegou lá e conseguiu fazer, e eu vi nas suas palavras lá, você falando assim, eu consegui, mas não é porque eu consegui também que dane-se quem não conseguiu. Fala um pouco disso. Eu acho que tem uma questão de estrutura familiar, né?
Então, eu sou a segunda geração da minha família que foi para a faculdade e tudo isso, né? A primeira geração é a geração do meu pai, dos meus tios, e isso ajudou um pouco no sentido de que eu cresci vendo eles na faculdade, né? Então, eu cresci já sabendo, nossa, tem alguma coisa que a gente faz depois que a gente conclui o ensino médio e tudo isso, né? E o fato de eu ter feito ensino médio em uma escola com colégio técnico, né, isso também me ajudou, me impulsionou também a pensar no Enem, pensar nos vestibulares e tudo isso, né. Mas nós temos uma questão de desigualdade muito grande no sistema de ensino de modo geral. Então, a rede pública municipal de Vinhedo, ela é muito boa. E aí quando nós vamos para a esfera estadual, né, que é a rede estadual de ensino, nós temos professores excelentes, diretores, coordenadores excelentes e tudo mais, mas a própria estrutura e a organização de forma geral da sociedade acabam não ajudando esse aluno a pensar na faculdade. Então o ensino médio é um momento em que os jovens, né, que vão para as escolas estaduais de ensino médio, é um momento em que eles estão ali terminando de estudar porque logo eles têm que ir para o mercado de trabalho. Estão fazendo 16, 17 anos, já pode ter contrato de trabalho, já pode contribuir com a renda familiar e não tem como a gente negar isso. Nós estamos falando muitas vezes de família em que nós só temos uma mãe para sustentar vários filhos, ou às vezes nós até temos mãe, pai, ou avós e tudo mais. Às vezes a mãe paga o aluguel e o pai a compra do mês e quem paga o aluguel. Exatamente. Então são famílias que não vê a hora do filho completar 16, 17 anos para ir para o mercado de trabalho. E aí dentro da escola é apenas aquele ensino regular, né? Para que os jovens saiam dali sabendo minimamente ler, escrever e fazer uma conta para ir trabalhar. Enquanto que as escolas particulares, elas estão preparando os jovens para terem as melhores notas no Enem e nos vestibulares. Então, literalmente, os professores são pagos para isso na rede particular, né? É uma molecada que já chega nos 15 anos, no primeiro ano do ensino médio, fazendo simulado de Enem, de USP, de Unicamp, né? Fazendo esses simulados e se preparando para chegar lá no terceiro ano e tirar as melhores notas. E nós vemos isso estampado nos outdoors da cidade, né? Aluno da escola X, primeiro lugar no Enem, primeiro lugar na USP, primeiro lugar na Unicamp, não sei o quê. E é essa preparação, né? E isso é muito triste quando nós falamos especificamente da nossa região, porque Vinhedo está a menos de 2 horas da USP e a menos de 1 hora da Unicamp, que são as 2 maiores universidades do Brasil, que estão entre as 10 maiores universidades da América Latina, né? Então nós estamos falando que nós moramos do lado, né? A gente tropeçou, a gente está na Unicamp, deu 2 tropeços, a gente está na Tem um ônibus direto, tem linha de ônibus da Unicamp. Exato, e não apenas, a própria Prefeitura de Vinhedo, ela oferece o transporte fretado, né, para os alunos. Então, a própria verba pública, ela paga o transporte para esses alunos, né? Mas isso não chega, isso não é uma realidade concreta. Se nós adentrarmos nas escolas estaduais, né, da rede aqui de Vinhedo, nós vamos ver que a grande maioria desses alunos, eles não estão concluindo o ensino médio pensando em ir para as universidades, né? E aí, quando a gente para pensar no que foram esses 2 últimos anos, nós vemos que é uma realidade ainda mais gritante. Em um contexto de pandemia, né? Vamos pensar nas famílias aqui que nós temos na região. Quantos adolescentes tinham um espaço e um equipamento adequado para estudar? Então, às vezes, é uma casa própria, mas muitas vezes também é uma casa de aluguel, e aí esse adolescente ele divide o quarto com o irmão mais novo, que é uma criança que chora, ou com a família que está lá assistindo TV, e aí ele não tem um notebook de qualidade, ele não tem uma internet de ponta, como que ele vai acompanhar as aulas, né? Enquanto esses jovens que estão na escola particular, muitos deles têm notebook, ou pelo menos um tablet, um acompanhamento, né, de um ensino regular de qualidade. Então são abismos que vão sendo criados, né? Não tem como a gente falar de maneira alguma que os jovens das 3 escolas estaduais que nós temos aqui em Vinhedo têm as mesmas oportunidades que os jovens que estudam nas várias escolas
particulares que existem aqui na região. E eu não estou falando da inteligência, né, de quem é mais inteligente, mais capacitado. Eu estou falando de uma estrutura que começa dentro de casa e que continua dentro do ambiente escolar, né, que é extremamente desproporcional. E eu falo isso com propriedade, né, eu cheguei lá, eu consegui, né, fiz PUC, agora estou na Unicamp, mas justamente enxergando quem também estava lá, né. Então nós tínhamos um ônibus, né, desses ônibus fretados que é para PUC, nós tínhamos três ou quatro ônibus que saíam de lugares diferentes de Vinhedo. Um desses ônibus saía daqui da Capela. Nós tínhamos mais pessoas dos condomínios que beiram a Capela e a Estrada da Boiada, que pegavam esse ônibus, do que efetivamente nós, pessoas da Capela, né? Então, e lá dentro da PUC nós também éramos a minoria. E aí, quando eu estava na PUC, eu falava que eu era de Vinhedo, automaticamente as pessoas pensavam, você é de Vinhedo? Em qual condomínio que você mora? Né? Porque é isso, as pessoas de Vinhedo que estão na PUC, na Mackenzie, na USP, na Unicamp, são as pessoas dos condomínios de Vinhedo, né? Não é a galera da Capela, não é a galera dos Três Irmãos, não é a galera da Vila João 23. E, Gui, é importante, sempre quando eu tenho esse tipo de debate, ou esse tipo de conversa, eu costumo dizer, não sei se você também, que assim, não tem nada contra quem é do condomínio, até porque cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas lutas, suas vitórias, quando o Gui fala assim da questão da empregada doméstica, nada contra, não é demérito ser empregada doméstica, é a questão por que tem que ser negra na novela, por exemplo, por que tem que ser a negra empregada? É essa a questão que a pessoa que mora dentro do condomínio, ela optou por aquilo, teve a história que, então não é que você não gosta de quem mora no condomínio, né, Gui? Exatamente, justamente, não é essa a questão. Eu não tenho absolutamente nada contra quem mora no condomínio ou quem coloca os filhos na escola particular, né? Ótimo, conseguiu ter oportunidade, ter o conforto, a qualidade de vida. O meu problema não são os jovens de condomínio que vão para a escola particular. O meu problema é por que os jovens que não são do condomínio também não conseguem chegar lá, né? Então, legal, né, se conseguiu, né, se mora num lugar bom, se conseguiu pagar para ter a qualidade de ensino, mas quantos arquitetos, quantos doutores, quantos médicos que nós não perdemos porque não teve oportunidade, né? Isso que é o complicado. Muito bacana quem tem oportunidade, mas quem não teve, né? E aí, como surgiu a ideia do cursinho popular? Perfeito. O Cursinho Popular de Vinhedo, ele surgiu em 2018, justamente nesses ônibus fretados, né? Então, era um fretado que ia para a Unicamp, né? Então, um pessoalzinho, uma galera que estava na graduação na Unicamp, e aí se reunindo, conversando, eles tiveram essa ideia, porque em Campinas tem vários cursinhos, né? Então tem cursinho da Unicamp, né? Em vários outros bairros da cidade, e aí tiveram a ideia de fazer um cursinho aqui em Vinhedo, que era algo que ainda não tinha. E aí, conversando com jovens de Vinhedo, né, passando nas escolas e tudo mais, eram alunos que não sabiam da existência, muitos alunos que nem sabiam da existência da Unicamp, ou sabiam, mas quanto que vocês pagam de mensalidade na Unicamp, né? Nem sabiam que a Unicamp era uma universidade pública. Então, foi sentida essa necessidade, né, da criação de um cursinho aqui. E aí, primeiro, nós ficamos no Itacolomi, né? Em meados de 2018, nós fazíamos aulas aos sábados no Itacolomi. E aí, pela proximidade, obviamente, que a maioria da galera que vinha era da Capela. E aí, em 2018, nós ficamos no Itacolomi. Em 2019, nós ficamos no prédio catequético da Igreja São Sebastião, ali na Nova Vinhedo. E aí, em 2020, veio a pandemia, enfim, todo esse contexto, nós fomos para aula online. Mas aí, ano após ano, nós fomos percebendo diversos jovens, né, que saíam das escolas estaduais aqui de Vinhedo e que passaram nessas universidades, né? Então, hoje nós temos alunos na USP, alunos do cursinho, sim, na Unicamp, na Mackenzie, enfim, em diversas faculdades e universidades, e que falam, nossa, se não fosse pelo cursinho, e nossa, eu tive que brigar em casa porque meu pai e minha mãe não tinham a noção que eu ia conseguir, ou que era possível, e coisa do tipo. E aí nós fomos percebendo isso, né? Na verdade, a ideia principal, inicial, era essa, né, de conseguir ajudar esses jovens, e ao longo do tempo nós fomos percebendo que nós realmente precisávamos fazer isso, né?
que era uma coisa muito necessária, porque Vinhedo, de modo geral, é uma cidade privilegiada se nós formos analisar em um contexto macro, né? Sim. Nós estamos numa região privilegiada, que é a região sudeste, o estado de São Paulo, que é um polo econômico, e aí Vinhedo, que também, né, é um polo. Mas ainda assim, nós ainda temos desigualdades gritantes, né? E aí o cursinho, ele tem tentado diminuir um pouco dessas desigualdades, né? E é onde, na minha opinião, isso mais aparece, porque eu costumo dizer que em Vinhedo a régua é alta. O administrador público em Vinhedo, a gente vai para outras cidades aí, principalmente quando tem jogos regionais, quando tem... A gente olha assim a calçada e fala, meu Deus, se isso fosse em Vinhedo, ele estar comendo um rim do prefeito, porque eu lembro que na represa, a gente ia fazer um evento lá, e tipo, o mato tava acho que uns 10 centímetros assim, e aí o saudoso Ito falou, Adriano, vai ter que cortar isso aqui. Eu falei, por quê? O pessoal falou, não, Ito, tá baixo a grama, não sei o quê. Aí no dia da corrida, foi uma corrida que veio da Panko, corrida da Panko. Cara, o pessoal que veio de fora, tudo fazendo selfie com a represa, tal. O pessoal de Vinhedo, tudo reclamando que estava alta a grama, de verdade. Então a nossa régua aqui realmente é alta. Então quando você vê aqui em Vinhedo, quando você fala para as pessoas que aqui em Vinhedo tem gente que só come porque tem o Bolsa Família, tem gente que não acredita. Fala, pô, em Vinhedo? Ô louco, não pode ser. E isso acontece. Esse cursinho, como que ele está hoje? Então, durante o ano de 2020, né, por conta da pandemia, nós fomos para o formato online, né? Então nós gravamos aula, né, compartilhamos link, live no YouTube e tudo mais. E o ano de 2021 também seguiu isso, né? E aí nós perdemos muitos alunos ao longo do tempo justamente por essa estrutura. Então aluno que não tem uma internet legal, que não tem notebook, que divide 2, 3 cômodos com a família, então não tem o silêncio no momento da aula para estudar, né? E aí para o ano de 2022, a princípio, né, até o momento nós ainda estamos, né, no prédio catequético da igreja, né, ali da Nova Vinhedo. Se tudo der certo, né, se a pandemia não voltar a piorar, nós vamos ter em 2022 aulas presenciais. E agora, nesse momento, nós estamos procurando o poder público para reivindicar um espaço efetivamente de sala de aula. Porque o prédio onde nós estamos, ele fica no 2º ou 3º andar. Então, por exemplo, se nós tivermos alunos com deficiência, exatamente, né, nós não conseguimos levar esse aluno até o espaço de aula. Então nós estamos analisando, né, a possibilidade aí de conseguir um espaço, uma sala de aula numa das escolas estaduais ou municipais, ou uma sala no CEPROVI, né? Enfim, nós estamos agora em um momento de fazer reunião, nós somos na Câmara dos Vereadores, pedimos apoio para os vereadores, estamos fazendo reunião com o prefeito, vamos fazer uma reunião em breve com a secretária de Educação, né? E estamos vendo aí formas de articular, porque tudo que o cursinho tem até agora foi conseguido de forma voluntária, né? Nós, professores, somos voluntários, então nós não cobramos nenhum tipo de mensalidade dos alunos, né? Nenhum tipo de ajuda de custo, e tudo que nós conseguimos até agora foi através de arrecadação. Então, antes da pandemia, nós fizemos uma festa julina, fizemos rifa, né? Várias coisas assim que nos ajudaram a ter uma grana. E aí, com essa arrecadação, nós pagamos van durante um tempo. Então tinha uma van que saía daqui da capela, que é onde nós sempre tivemos mais alunos, e levava os alunos lá para Nova Vinhedo, né? Enfim, nós íamos fazendo essas articulações. Só que nós, no momento, não damos conta, né? E nós achamos, inclusive, que nós não devemos dar conta sozinhos. Porque nós não estamos fazendo isso pelo nosso ego, né? Eu não estou inflando o meu ego para falar, olha que bonito, como eu sou caridoso e benevolente, porque eu vou lá dar aula gratuitamente no cursinho popular de Vinhedo, né? Não, nós estamos fazendo isso para os jovens vinhedenses, né? Para que daqui 10, 15, 20 anos nós tenhamos um número muito maior de jovens da capela formados nas melhores universidades do Brasil, né? Jovens dos Três Irmãos, da Nova Vinhedo, enfim, da cidade de Vinhedo de modo geral, formados nas melhores universidades. Então, nesse momento, nós estamos pedindo o apoio da prefeitura, né, para que possamos somar força e levar esse projeto adiante. Eu queria, Gui, até servir como aí um item que eu acho que deve ser... Quando veio o ETEC, a ETEC só tinha no São Mateus, na escola do São Mateus, a ETEC. E a ETEC precisava vir para a capela.
E tem certas coisas que a gente faz e que eu sei que tem gente que vai lá e quer só aparecer na foto. Eu prefiro que o negócio aconteça, que todo mundo apareça na foto, mas eu sei como foi, quem conversou, né? E quando começou essa conversa da ITEC, a pessoa da ITEC veio aqui falar comigo, então eu falei, não, vamos. Ah, não, ficou lá numa gaveta na prefeitura. Eu falei, não é possível, porque... E fui, e aí realmente... E aí, quem que deixou? Eu falei, não, esquece quem deixou, que vamos tocar daqui pra frente, vamos falar com a secretária, deu certo, e a gente conseguiu trazer a ITEC aqui pra Capela. Quem é da primeira turma da ITEC aqui da Capela sabe dessa história. Na primeira formatura, o próprio Alecir da ITEC contou essa história, que aí a gente conseguiu mover e movimentar, e aí, lógico, teve ajuda de prefeito, de vereador, de poder público, beleza. Só que, no caso da ITEC, tá, Gui? O que faltou depois foi aluno. E aí, não adianta a pessoa falar, faltou divulgação. Não eram divulgadas, a ITEC estava dentro da escola ali, ó, tá dentro da escola. Teve uma turma que não fechou porque precisava de 20 alunos e tinha só 13. Deu um desespero, o pessoal veio aqui para convidar a turma. Então, assim, também tem que contar com a comunidade, né, para ter o interesse disso, né? Porque senão pode ter o cursinho, pode ter tudo lá, oportunidade. Estou em Vinhedo mesmo, aqui tem empresa aí, ó, que está sobrando vaga. Estou em Vinhedo mesmo, qualquer coisa, vou trabalhar no condomínio. Também tem que ter essa vontade também, né, Gui? Exato, exatamente. É muito importante o apoio da comunidade, porque ir para a faculdade, ir para a universidade, não é apenas uma questão profissional, mas perpassa por uma questão cultural, um hábito cultural, né? Tem famílias que ir para a faculdade é um hábito cultural, porque o avô é doutor, e o filho é doutor, e o neto é doutor também, e vai ser uma geração de doutores, né? Nós, infelizmente, não temos o hábito cultural de ver pobre dentro da faculdade, de ver pobre dentro da universidade. E é isso que acontece, né? Então, muitas vezes o jovem ali, ele até tem um interesse inicial, mas o contexto social em que ele está inserido, de família, de amigos e tudo mais, não tem esse hábito de falar sobre faculdade, de falar sobre a universidade, de falar sobre pesquisa científica produzida dentro da universidade, né? Eu, por exemplo, quando eu falo que eu faço mestrado na Unicamp, boa parte das pessoas não sabem o que é um mestrado, não tem esse hábito, né? Ao longo do tempo nós não tivemos essa construção. Então, tem uma frase, né, de um grupo de rap que chama Racionais, que eles falam, né? Me ver pobre, preso ou morto já é cultural. E aí nós temos que transformar o ser pobre universitário cultural, ser pobre doutor cultural, né? Ver as pessoas da Capela se formando em arquitetura e engenharia como um hábito cultural. É o que eu falei da empregada doméstica, né? O que você não pode é falar que uma empregada doméstica não pode ir para Disney. Pode! Exato. É isso que... E a gente está encaminhando agora para o final. Tem uma parte aqui que chama Fala na Cara. Até agora, ninguém arregou na pergunta. Toda pergunta responderam aqui, né? Eu vou pôr o Fala na Cara, assim, vai ser musical. Vou pôr uma música aqui na edição. Vinhedo, nativa imigrante, és o povo da luz. Este foi o hino de Vinhedo. O que você tem contra o hino de Vinhedo? Eu tenho contra o hino de Vinhedo o fato dele contar uma mentira, né? Vinhedo não é nativo imigrante. Nós temos documentos que comprovam a presença da população afrodescendente, né, da população negra em Vinhedo, já no século XIX, antes das primeiras levas de imigrantes italianos. Então construíram uma imagem como se Vinhedo fosse uma cidade italiana com bandeira e com identidade visual italiana, mas na verdade Vinhedo é nativa africana afrodescendente, né? Então acho que falta por parte da cidade de Vinhedo reconhecer a narrativa da perspectiva da população negra, que é tão fundamental para a formação da nossa cidade. Quando que você... Eu fico imaginando... De verdade, gente, isso aí não é hipocrisia, não. Nós
íamos para a escola e na hora de cantar o hino era coisa chata. Depois que você cria, eu mesmo, depois que eu comecei, poxa, o hino é o hino do meu país, cara. É o hino do meu país, poxa, né? O hino, até o hino do meu time de futebol, eu canto com emoção, não vou cantar do meu país depois. Mas na escola, toda segunda-feira lá, teve o pessoal do Três Irmãos, uma vez eu tive que cantar sozinho, eu gritava na última parte pra zoar, a diretora colocou eu pra cantar sozinho lá. A minha avó foi lá, se é hoje, é processo professor, né? Minha avó foi lá e falou, foi bem feito mesmo, faz ele cantar sozinho todo dia. Mas quando é que você já, ao ver a letra, ou um dia você parou e percebeu, como que foi que você teve essa sensação? Ou se você também conversa com outras pessoas que também têm essa opinião? Então, foi depois de grande já, né? Depois de ir para a faculdade, começar a estudar história, que eu comecei a ver uma série de coisas. Então, por exemplo, tanto Campinas como Jundiaí eram polos de trabalho escravizado, né, das grandes fazendas de café. Campinas a última a liberar. Exatamente, Campinas a última a liberar os escravos do Brasil. Eu comecei a pensar, mas peraí, como que Vinhedo tá do lado dessas duas cidades e não tem nada ali, né? E aí eu comecei a ver coisas, documentos, e tinha um jornal do século XIX que chamava, se eu não me engano, Correio Campineiro, algo do tipo, não lembro agora o nome exato do jornal. Mas nesse jornal do século XIX tinha anúncios de escravizados fugidos. Fugiu, não sei o quê. Em 15 minutos eu achei 3 anúncios de fuga de escravizados em Rocinha, que hoje é Vinhedo. Fugiu de Rocinha, fugiu da vila de Rocinha, o escravizado X, do proprietário Y, levando a sua esposa e roupa Y, isso e aquilo outro, ganha-se recompensa de tantos para quem entregá-lo em Rocinha. Então, são documentos que provam que antes de nós termos os imigrantes italianos, já tinha, exatamente. A Fazenda Cachoeira, por exemplo, ela surge do trabalho escravizado, né, onde hoje é a represa, a região da Capela, enfim, né. Então, é importante nós termos esse reconhecimento, porque quando a gente anda em Vinhedo de fora a fora, tirando aqui o bairro da Capela, nós vemos diversos nomes de diversas famílias italianas, que têm, obviamente, sem dúvidas, a sua importância, mas nós não podemos apagar a presença de outras famílias. O problema não é nós termos uma Vinhedo com 10, 15, 20 ruas e bairros com o nome de italianos, mas por que nós não temos também o nome de outras famílias, né, negras, que são importantes para a história da cidade, né? Eu não sabia essa questão da última cidade a libertar os caras, e com muita luta ainda, não queria aceitar Campinas e a região. Quando eu falo Campinas, era uma região. Quem falou isso pra mim, eu não sabia, depois fui pesquisar, foi o Rodrigo Paixão. Inclusive ele tem no livro dele, o Rodrigo, que a gente manda energia positiva pra você, Rodrigo, muita energia positiva pra você. O Rodrigo falou isso, eu falei, não sabia. Ele falou assim, Campinas foi uma das últimas, foi a última aqui da região, uma das últimas do Brasil a libertar os escravos. Então assim, você não tem nada contra os italianos, a única coisa é que também tem que ser registrado essa... Exato, exatamente, porque se nós temos no começo do ano a Festa da Uva, que é uma celebração e um prestígio das famílias tradicionais italianas de Vinhedo, por que nós não podemos ter em novembro uma festa da cultura afro, né? Uma celebração da história e da cultura afro aqui na nossa cidade, né? Fica o desafio. Abre para todo mundo. A gente não precisa de um discurso único. O problema é o discurso único. É falar que Vinhedo é só nativo imigrante, que Vinhedo só tem a representação dos italianos, né? Beleza, tem imigrante, tem italiano, mas não tem só imigrante italiano, né? Então, é pensar em uma diversidade de Vinhedo, né? Vinhedo para todos e todas, né? Para todas as etnias, para todos os grupos e para todas as classes sociais, né? Estamos chegando ao final. Eu sempre, no final, peço para que o convidado deixe uma mensagem para as pessoas. Tem gente que não te conhecia, está conhecendo a partir de agora, porque é aquele rapaz que falou na Câmara, ou é aquele rapaz que eu vi um dia num desfile do Carnaval, ou é aquele rapaz... Então tem gente que está te conhecendo agora, tem outros que já te conheciam, mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui na Câmara 16. Então eu queria que você deixasse um recado, fique à vontade, abre seu coração. Perfeito. Fazendo uma rápida divulgação do cursinho, né? Nós estamos aí no Facebook, no Instagram,
Cursinho Popular de Vinhedo, procurem lá. Estamos com inscrições abertas para o ano de 2022 até o dia 27 de fevereiro, né? Vocês encontram o link da bio lá no nosso Instagram, enfim. É só ir lá procurar que vocês acham todo o formulário, quem pode, quem não pode participar. Até dia 27 de janeiro estamos aí com as inscrições abertas. Se você conhece alguém, sobrinho, neto, enfim, primo que tem interesse, recomendem para eles o Cursinho Popular de Vinhedo. Queria dizer que foi um prazer, uma honra enorme estar aqui participando do programa. Tem duas frases de dois pensadores que sempre me inspiram muito e que eu vou dizê-las aqui, que eu acho que resumem e refletem muito tudo que nós falamos e tudo que eu levo para a vida, né? A primeira frase ela é do Marcus Garvey, que ele é um pensador, enfim, né, um ativista, que ele diz o seguinte: um povo sem o conhecimento de sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. E enquanto o vinhedo não regar a sua diversidade histórica e cultural, nós vamos ser uma árvore que não tem as suas raízes completas, né? E uma árvore que não tem as suas raízes completas, elas não florescem. Então vamos tentar florescer essa grande árvore que é a diversidade da cidade de Vinhedo. E por fim, né, dizendo uma frase que eu levo para a vida enquanto professor e que nós acreditamos também enquanto cursinho popular, é uma frase do Nelson Mandela, que, enfim, dispensa apresentações, em que ele diz que a educação é a arma mais poderosa que temos para transformar o mundo, né? Então não há arma de fogo, não há imposição física violenta mais poderosa do que a educação. Então investimos na educação, né, que foi tão prejudicado ao longo desses 2 anos de pandemia e que escancarou esse abismo que é o sistema educacional brasileiro para quem tem condições de pagar uma qualidade de ensino. Então acreditamos, né, eu enquanto Guilherme, enquanto professor de história, enquanto cidadão, acredito na educação enquanto essa ferramenta de transformação social. E é por isso que eu sigo e seguirei acreditando aí na juventude, no potencial da juventude, e é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Cara, que honra. Isso aqui é um presente nosso aí da Gráfica Efeito Visual para você. Esse é um presente. Quero agradecer. Cara, a gente teria, sim, ficaria conversando muito ainda com você. Quero colocar, né, eu tenho certeza que em nome do presidente Flamínio Freio, colocar a Rádio Capela FM à disposição do cursinho para os materiais de divulgação e também qualquer coisa que você, dentro do projeto de vocês, encaixe a Rádio Capela, a nossa produtora, fique à vontade, tem aqui um parceiro. Obrigado. Gente, falei aqui com o grande professor Guilherme, se foi Papo Reto de hoje. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.